Então, pessoal, continuando o que a gente estava falando na aula anterior sobre a noção de conhecimento, a gente entrou agora nesse texto, na segunda parte do texto, em que ele vai tratar do que a gente pode chamar de epistemologia mesmo, que é o estudo do conhecimento, o que é o conhecimento. Ele vai começar a refletir especificamente. Antes ele estava falando sobre a ciência, a história da ciência, como a ciência alterou, como o conhecimento científico alterou as nossas vidas hoje, do homem moderno, né? Agora ele vai falar sobre, ele vai começar a pensar, a refletir, questionar sobre o que significa conhecer e o que é o conhecimento, além de quando alguém pode dizer que tem conhecimento de verdade, né? Lembra da figura de Sócrates, que perguntava a todo mundo e mostrava que as pessoas achavam que conheciam, quando na verdade elas não conheciam. Elas achavam que conheciam, porque ele mostrava para elas que elas não conheciam, tá? Então eu vou partilhar o texto aqui, a tela, exatamente do ponto em que a gente parou na aula passada, na aula gravada passada. Então a gente viu os vários usos da palavra conhecer, né? Que também você pode dizer que é o mesmo que saber. Tá? No texto ele apresenta como sendo a mesma coisa. Eu sei é a mesma coisa que eu conheço. Tá? A gente usa para dizer que sabe uma rua, a gente usa para dizer que sabe matemática, a gente usa para dizer que tem um conhecimento geográfico, né? Uma posição, uma localização geográfica. Mas aqui ele vai um pouco mais além e vai dizer alguns usos. Por exemplo, o saber, o primeiro uso que ele diz é que a gente usa saber no sentido de uma habilidade, quando alguém sabe fazer alguma coisa. Né? O segundo uso é que a gente usa conhecer, é quando a gente teve contato direto com o objeto. Eu conheço Paulo porque estive com Paulo. Eu conheço Paris porque fui a Paris. Então a pessoa conhece porque ela teve contato com aquilo. A gente considera que a pessoa conhece porque ela realmente teve aquela experiência, tá, pessoal? Ela teve aquela experiência. No primeiro, ela mostra pra gente que tem habilidade para saber aquilo, para fazer aquilo. No segundo, porque ela viveu aquilo, ela experimentou aquilo. E um terceiro, que é o que ele vai dizer que a filosofia vai se interessar, que é quando a pessoa ela propõe, ela afirma, ela faz uma proposição, é o conhecimento proposicional, quando ela diz assim, eu sei. Que aí é onde vai entrar a questão se ela realmente sabe, né? Então a gente parou aqui. Continuando. Quando está interessado em entender o conhecimento, os epistemólogos, ou seja, as pessoas que estudam o conhecimento, têm em vista o terceiro sentido mencionado acima. Se nos restringirmos a esse uso de conhecer, talvez seja menos difícil avançar na direção de uma definição satisfatória de conhecimento. Ou seja, nós queremos uma definição. Novamente, lembrem da figura de Sócrates. Quando Sócrates perguntava o que é, ele não queria que a pessoa desse exemplos, o que é o conhecimento, ele não queria que a pessoa desse exemplos. O filósofo Sócrates, ele queria que a pessoa definisse. E essa definição tinha que ser verdadeira. Algumas observações simples podem nos levar a uma definição bastante razoável e amplamente difundida de conhecimento, que identifica 3 elementos fundamentais. Segundo esta definição, o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Tá? Veja bem. Aqui, o autor do texto está propondo uma maneira de definir o conhecimento, de saber se alguém realmente conhece, se alguém tem conhecimento. O que é o conhecimento? É uma crença, a pessoa acredita, ela é verdadeira, ele não acredita em qualquer coisa, ele acredita em algo que realmente existe, e ela é justificada porque, além de ele acreditar naquilo que é real e existe, ele tem argumentos que justificam aquela crença e por isso fazem com que ela seja verdadeira. Tá? Preste atenção, essa parte a gente vai com bastante calma.
é o seguinte, essa definição que ele está dando aqui, pessoal, é apenas a título provisório, ou seja, ele não está dizendo que isso aqui é para a gente aceitar e pronto, não. Lembrem novamente, a filosofia, ela lida com a liberdade. E nesse sentido, ele não está apresentando um dogma, uma crença que você não possa questionar. Não, ele está dizendo aqui, vamos analisar essa definição, ver se faz sentido? O conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Lá na frente, a gente pode até criticar isso aqui. No próprio texto, ele vai mostrar que tem outras visões. Mas no começo, a gente vai entrar com isso. Vamos com calma para a gente entender. Antes de examinarmos cada parte dessa definição, cabe entender por que essa definição foi proposta por muitos filósofos. Novamente, só para a gente relembrar, o conhecimento para ele é uma crença verdadeira justificada, tá? O que é uma crença? Uma crença seria algo que tem elementos emocionais, a pessoa tem aquela crença que pode ser, alguns dizem que a fé poderia entrar aqui, outros dizem que a fé é diferente da crença. Mas no geral a gente talvez possa colocar a crença como uma fé, porque a crença ela envolve elementos emocionais. Quando a pessoa acredita, ela tem um sentimento de confiança naquilo, certo? E o que é uma coisa verdadeira? Eu já estou adiantando o que ele vai dizer lá na frente. Verdadeiro é aquilo que existe de fato, que não é invenção, que não é imaginação. Porque se tudo que puder ser imaginado for verdadeiro, então a gente vai perder completamente o sentido de realidade. Concordam comigo? E justificação é o quê? Justificação é quando você é capaz de dar razões para mostrar para quem está ouvindo que aquilo que você acredita é verdadeiro. E essas razões, essas justificações, elas têm que fazer todo o sentido, né? Para quem está ouvindo. Então, por isso que é uma crença verdadeira justificada. Aqui ele vai entrar com muita calma em cada elemento desse, crença, verdade e justificação. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só com esse parágrafo aqui, tá? Então, façam essa análise aí, do que reflitam um pouco sobre crença, verdade e justificação. Na aula ao vivo eu falei que a crença ela é esse elemento que me parece bastante interessante, porque eu até questionei na aula ao vivo para quem não estava, o cientista que tem conhecimentos científicos, ele tem crenças? Eu deixei essa provocação, não foi? Então, perceba que se o conhecimento ele é uma crença verdadeira, justificada, então todo conhecimento, inclusive o científico, ele também precisa da crença, tá? Então preste atenção, beleza? Então a próxima aula a gente continua. Até mais, pessoal.